Hoje vamos resolver um problema bastante clássico e bastante difícil de Dynamic Programming. O problema da torre de Hanoi é o seguinte. Ele é, na verdade, um joguinho. A gente consegue acessar ele aqui no browser, nesse site aqui, ó, mathisfun.com/game Story of Hanoi. O jogo consiste no seguinte: a gente precisa mover todas as peças aqui do tabuleiro da primeira torre até a última torre, só que tem um detalhe, a gente nunca pode colocar uma peça maior em cima de uma menor. Então, por exemplo, quando eu mexo a primeira pra cá, eu não consigo colocar a segunda em cima dela. Não funciona, é proibido. Eu precisaria mover a segunda pra cá, depois a primeira pra cá, aí essa pra cá e assim por diante. Ele é um jogo que você pode ficar brincando por um tempinho, não é tão fácil assim de resolver. E uma vez que você resolve, não necessariamente fica muito óbvio como ou por que você resolveu o jogo. É um algoritmo bastante complexo de encontrar uma solução e muito complexo de encontrar uma solução ótima. Então, se alguém te perguntar isso e você não souber responder de imediato, você provavelmente não vai conseguir derivar a solução no momento. Ela é bastante difícil. Mas uma vez que a gente entende a solução ótima desse algoritmo, escrever o código para ela é bastante legal. E o fato disso daqui ser um problema de Dynamic Programming diz pra gente que a gente consegue quebrar ele em subproblemas menores. E é isso que faz esse código ser tão interessante. Vamos pensando na solução e vamos codando ao mesmo tempo, que eu acho que a gente vai conseguir resolver. Talvez. O primeiro caso que a gente precisa pensar é se a gente tem um disco só. Se a gente tem só um disco, bom, o jeito mais simples de resolver é pegar o disco e mover pra última, não tem mistério nenhum. Isso aqui a gente pode colocar no nosso código direto. Vamos abrir o VS Code e vamos começar a codar isso. Eu tenho aqui o nosso método, eu chamei ele de Tower of Hanoi. Ele vai receber um N, que é o número de discos. Ele vai receber o source, ou seja, a origem, a torre em quais os discos estão posicionadas, a torre auxiliar e a torre target, a torre objetivo, que é para onde a gente quer levar os discos. Eu não estou representando isso aqui em nenhuma estrutura de dados, porque eu quero só mostrar o algoritmo mesmo sem complicar mais do que já é complicado. E a gente vai só printar os movimentos que vão ser feitos. Então vamos começar aqui. N é igual a 1, né? Se a gente só tem um disco, a única coisa que a gente precisa fazer, como eu demonstrei aqui no joguinho, é mover da torre source, da torre origem, para a torre destino. E acabou. A gente dá um print, mover disco 1 da torre source para a torre target. Bastante simples. Se a gente rodar aqui o meu código, eu consigo ver que o output é mover disco 1 da torre A para a torre C. Para um disco está resolvido. Como que a gente faz isso para dois discos? Para resolver o problema de forma ótima com dois discos, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso mover o disco 1 para cá, mover o disco 2 aqui para o final e mover o disco 1 aqui para o começo. Agora, se a gente quiser mover 3, e imagina que a gente quer mover 3 para esse meio daqui, tem um detalhe interessante, que tecnicamente não tem nada de diferente entre essas torres. A posição delas pode estar em qualquer posição e não faz diferença. A gente deu o nome ABC para as torres, pode ser 1, 2, 3. Tanto faz qual torre está do lado de qual, porque a gente pode mover de qualquer torre para qualquer torre. Se a gente quisesse mover os 3 pinos aqui para o meio, isso ia requerer mover esses 2 pinos aqui para o final. Porque, pensa comigo, para mover essa base aqui, esse daqui mais de baixo, aqui pro meio, a gente precisa primeiro que não exista nada em cima desse daqui mais de baixo, e a gente, segundo, precisa que não exista nada nesse daqui do meio, porque esse daqui é o maior disco de todos. Eu preciso tanto que ele esteja livre, quanto que o destino dele esteja livre também. Então, para que a gente consiga mover isso daqui para qualquer lugar, a gente precisa resolver o subproblema, que é mover todos os outros discos para outro lugar. Então vamos tentar solucionar isso daqui com 3. Vamos voltar para o estado original aqui. E a gente quer mover esse aqui de baixo aqui para a direita. Como é que a gente faz? Bom, a gente sabe solucionar o problema se tiver só 2 discos, né? É move esse para cá e esse para cá. Só que ao invés de solucionar movendo lá para a direita, a gente só quer trocar um pouquinho a posição das torres. A gente quer começar movendo esse para cá. Então essa daqui vai ser a nossa torre auxiliar, na verdade. Esse aqui para o meio e esse aqui para cá. Resolver o subproblema de colocar esses dois aqui é um passo essencial para resolver o problema de colocar esse grandão aqui. Então a gente consegue começar a enxergar como que isso tem uma carinha de Dynamic Programming. Agora, com isso daqui ficou fácil, né? Com isso daqui, o problema que a gente tem é essencialmente esse problema aqui. É o problema em que existe só um disco e a gente precisa mover esse único disco para uma posição. Então a gente move esse único disco para a posição que ele está. E agora a gente está na situação que é basicamente o mesmo problema que a gente tinha antes. A gente tem 2 discos, a gente quer mover 2 discos para a última posição. O que a gente faz? A gente move o menor para a posição que a gente não quer, move o maior para a posição que a gente quer, e depois move o menor para a posição que a gente quer também. E olha que interessante, isso daqui, a solução para esses 3 aqui,
Se a gente tiver 4, como a gente conversou, é a solução essencial para a gente conseguir mover esse daqui de baixo, para a gente conseguir mover isso daqui para cá. A gente precisa pegar esses 3 daqui e encaixar aqui em ordem, né? Porque a gente não pode ter um maior em cima de um menor, para conseguir desbloquear esse e encaixar ele aqui. Então, todas as soluções de todos os problemas vão ser construídas em cima do problema de mover torres menores para onde a gente quer que elas estejam. E uma vez que o problema de mover uma torre menor para onde eu quero que ela esteja está resolvido, a gente só fica com o problema de mover um disco uma vez. O que a gente precisa fazer então é codar essa lógica de mover um para a torre auxiliar, mover o outro para a torre destino, mover esse 1 para a torre auxiliar. Aí, imagina que a gente tem 3, né? Sobrou só um. Esse 1 vai para a torre destino, o menor vai para a torre auxiliar, esse aqui vai para a torre destino, esse aqui vai para a torre auxiliar. Resolvemos o subproblema de 3 itens. Agora, a gente pode só mover esse daqui para o destino e resolver de novo o subproblema de 3 itens. Dá pra gente enxergar uma recursão aqui acontecendo, em que o nosso caso base é sempre mover uma única peça de onde ela tá para o destino. O nosso caso base na recursão já está escrito. Agora a gente precisa dos outros casos. O que acontece caso não seja uma única peça? Vamos começar do começo. Se eu tenho 2 discos, a primeira coisa que eu quero fazer não é mover o disco 1 para a posição final. Eu quero mover o disco 2 para a posição final. Para isso, eu preciso mover o disco 1 para a posição auxiliar. Porque se eu quero mover o disco 2 para cá, eu preciso primeiro mover o 1 para auxiliar, para depois eu conseguir mover o 2 para final, para depois eu conseguir voltar e mover o 1 para final. Então, eu preciso chamar isso daqui recursivamente, só que ao invés de mandar o 1 para o target, eu preciso mandar o 1 para o auxiliar. O que eu faço então é chamar o Towers of Hanoi. Eu tenho 2 discos, então eu não quero mais mandar o disco 2, eu quero mandar o disco 1. É n-1. Onde que está meu source, onde que está minha origem, continua sendo aqui no começo, então o source não muda. O source fica aqui, só que a gente quer trocar o target e o auxiliar. Então, no lugar do auxiliar, a gente vai passar o target, e no lugar do target, a gente vai passar o auxiliar. Se você entende um pouco de recursão, você vê que esse código está um pouco quebrado, na verdade, né? Porque isso daqui vai meio que continuar executando infinitamente. Eu preciso ter um return aqui. Vamos rodar para ver o que acontece. Aconteceu que eu movi o disco 1 da torre A para a torre B. Aconteceu o que a gente queria, mover o disco 1 da torre A para a torre B. Como que a gente faz agora para mover o disco 2 da torre A para a torre destino? Bom, independente do quantos discos a gente tem, a gente meio que vai querer fazer isso aqui sempre. A gente sempre vai querer mover o 2 pra cá, pra gente conseguir liberar caminho pro 3. Porque a gente conseguiria mover esse pra cá, mover esse pra cá, e aí a gente teria liberado o que a gente quer de fato fazer, que é o mais de baixo pra cá. Então, bom, a gente já tirou um do caminho, vamos fazer isso daqui. Vamos mover o 2, como é recursivo, né? Mover o disco N de source pra target. E vamos printar pra ver o que acontece. Eu movo o disco 1 da torre A pra torre B, e eu movo o disco 2 da torre A pra torre C. Disco 1 lá pro B, disco 2 do A pro C. Tá correto? Falta um detalhe. Falta a gente mover o 1 daqui pra cá. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode chamar de novo o Towers of Hanoi, passando n-1, porque a gente vai passar de novo com esse parâmetro sendo igual a 1, e aí a gente vai conseguir mover o 1 de novo. Então, copio tudo isso daqui, chamo o Towers of Hanoi, só que o meu 1, ele não tá mais no source. O meu 1 tá aqui, e o meu 2 tá aqui. Eu preciso mover o 1 do auxiliar pro target. Então, o meu 1 não tá em source, o meu 1 está em auxiliar, e eu quero mover ele para o target. E aqui o que sobrou foi o source. Agora a gente roda o nosso algoritmo, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai mover o disco 1 do A pro B, o 2 do A pro C, o 1 do B pro C. A gente resolveu o caso de 2 disquinhos. E como a gente explicou antes, solucionar o caso de 2 é uma etapa percursora de solucionar o caso de 3. Porque ao invés de selecionar o 2 no target, o que eu preciso fazer é selecionar o 2 no auxiliar para liberar a origem e liberar o target. Então, eu soluciono o 2 no auxiliar, que aí eu libero o meu 3 para ir de fato para o target, e depois eu soluciono o 2 de novo com a origem aqui trocada, que agora isso aqui não é mais a origem. Vamos ver como é que fica com 3. Vamos debugar o nosso código, e a gente sabe que a primeira coisa que a gente precisa fazer é solucionar Towers of Hanoi com 2 discos, só que trocar as posições deles. Aqui eu estou debugando meu código, eu tenho o meu input aqui que é igual a 3, eu preciso solucionar para o 2. Por sorte nossa, isso daqui vai chamar Towers of Hanoi com 2 discos e já vai trocar o target e o auxiliar. Então, olha só que legal. Um passo percursor, um passo antes de solucionar para 3, é solucionar para o 2, e é a primeira coisa que o nosso algoritmo faz. Porque ele não vai entrar nesse bloco, já que n não é igual a 1, n é igual a 3. A primeira coisa que ele vai fazer é entrar nisso daqui.
é chamar Towers of Hanoi para 2, trocando as posições de target auxiliar. Bom, isso aqui a gente sabe que vai acontecer. O 1 vai para C, o 2 vai para B, o 1 vai para B. Vamos ver a ação? A gente vem para cá. Então ele chama aqui com n igual a 2. Como n igual a 2, ele não vai entrar aqui. A primeira coisa que ele vai fazer é, de novo, trocar o target auxiliar e chamar com n igual a 1. Como ele trocou o target auxiliar 2 vezes, a gente sabe que o 1 vai e da torre A para a torre C. Target auxiliar foram trocados 2 vezes, então meio que volta ao normal. Primeira coisa que o nosso algoritmo de fato faz, ele printa mover disco 1 da torre A para a torre C. Muito bacana. A segunda coisa que ele faz, ele printa mover disco 2 da torre A para a torre B, de novo muito bacana. E como a gente já tinha resolvido esse subproblema de mover duas torres, a terceira coisa que ele vai printar é mover o disco 1, o menor disco, de C para B. Muito bacana, o subproblema 2 está corrigido. O que a gente precisa alterar aqui no código para ele funcionar com o terceiro agora? Para ele funcionar com esse daqui, o que ele precisaria fazer? Ele precisaria mover o terceiro de origem para target. E ele já está fazendo isso. Ele já está movendo o 3 de A para C. E depois que ele moveu o 3 de A para C, o 3 está aqui, tudo que ele precisa fazer é resolver de novo o subproblema de mover esses dois para C. Então, move o 1 para o lugar errado, o 2 para o certo, o 1 para o certo de novo. Move o 1 para o lugar errado, que é A, é o início. Move o 2 de B para C, que é o lugar certo. Move de novo o 1 de A para C, que é o lugar certo. E acabou o algoritmo. Se a gente olhar as etapas aqui, mover isso daqui, isso é de fato a solução para o problema. E esse algoritmo aqui é a torre de Hanoi completa. Não tem mais nada, é só isso. E é incrível, é meio inacreditável que com Dynamic Programming a gente consegue pegar um problema extremamente complexo e reduzir para só isso daqui. São basicamente 3 linhas. A questão é que quebrando sempre em subproblemas, a gente consegue resolver para qualquer número de discos. Se a gente colocar 4 aqui, ele vai dar a solução correta para o problema também. Porque a solução do 4 depende da solução do 3, a solução do 3 depende da solução do 2. E como a gente codou a solução do 2 certo, a solução do 3 é a mesma coisa que a solução do 2 com o auxiliar e o target trocado, e depois mover o 3 de um para o outro. E a solução do 4, se a gente olhar aqui, é a mesma coisa que solucionar o 3 aqui no meio, ou seja, solucionar o 3 com o target e o auxiliar trocado, e depois mover o 4 daqui para cá, e aí solucionar de novo o 3, movendo a pilha daqui para cá, sem o sinal trocado. Eu sei que pode não ter ficado muito claro, se você já entendeu, o vídeo acabou aqui. Se você não entendeu, eu vou explicar mais uma vez, porque é muito impossível você ver isso daqui de primeira e de fato entender, parece que é mágica. Para solucionar o 2, a gente teria que mover esses dois aqui pro final. Para mover os dois aqui pro final, a gente move o de cima pro lugar errado, o de baixo pro lugar correto e o de cima pro lugar correto. Para solucionar o 3, ou o 4, ou o 5, ou o 6, ou qualquer número de torre de Hanoi, o que a gente precisa fazer é, ao invés de solucionar a torre de cima para o local correto, a gente soluciona a torre de cima para o local errado. Então, para solucionar o 3, a gente primeiro soluciona a torre de cima para o local errado, ou seja, move o de cima para cá, o de baixo para cá e o de cima para cá. Depois, move uma peça, que é a peça que a gente quer mover daqui para cá, e aí soluciona de novo o subproblema de duas peças, só que agora esse daqui vai ser o nosso auxiliar e esse daqui vai ser o nosso target. Então, 1 para o auxiliar, 2 para o target, 1 para o target. Vamos martelar mais um pouquinho na nossa cabeça o que a gente precisa fazer. A gente precisa solucionar o subproblema de 2 discos para o lugar auxiliar. A gente precisa solucionar o subproblema de torre de Hanoi com 2 discos, ou seja, se o nosso n é 3, aqui a gente está passando 2, só que ao invés de solucionar ele para o target, a gente vai solucionar ele para a posição auxiliar. E a gente vai usar o target como o nosso auxiliar. A gente vai usar isso daqui como a torre auxiliar e essa daqui como a torre destino. Uma vez que isso daqui está solucionado, a gente pode mover o 3 para o lugar correto. Então a gente move o nosso 3 do source para o destino. E a gente resolve novamente o problema de torre de Hanoi, passando 2. Só que agora as nossas peças não estão mais no source. Elas estão no auxiliar e a gente quer mover elas para o target. Só que a gente vai usar o nosso source como auxiliar. Então, a gente está agora usando o nosso source como auxiliar. Isso aqui vai para o source, que está sendo usado como auxiliar. Isso daqui vai para o destino. E isso daqui vai para o destino também. E para solucionar com 4, a gente quer fazer exatamente isso que a gente fez. Exatamente mover essa torre de 3. Só que ao invés de ser aqui, a gente quer mover ela
para cá. Se a gente tiver um 4 aqui, ao invés de solucionar uma torre de 3 no lugar correto, a gente vai solucionar uma torre de 3 passando o target e o auxiliar trocados. Depois a gente vai mover o disco 4 da nossa origem para o nosso target, para o nosso objetivo, e depois a gente vai resolver a torre de 3, que ela vai estar aqui no meio, para cá. Se você ainda não entendeu, eu recomendo que você escreva esse código aqui e debugue na sua máquina local para conseguir visualizar isso com mais calma, porque esse problema é incrível, ele parece mágica e ele é totalmente incompreensível. Você não consegue derivar isso daqui sem nunca ter feito antes. Isso não existe. Eu tô dando a solução de um problema que eu nunca consegui resolver sozinho. É óbvio que eu pesquisei isso daqui antes.